Ao mesmo tempo que ele chega, ou seja, num leprosário, ele consegue ver: esse é o meu futuro. Eu irei ficar dessa mesma maneira. Eu irei ficar nesse estado deplorável. Eu irei alcançar esse estado com toda essa deformidade. É assim que eu vou ficar. Então, meu amado irmão, quando nós falamos, nós temos que entender que a lepra era uma doença terrível. Talvez hoje ela seria equiparada com a AIDS ou o câncer, já que a maioria dos cânceres eles não são tratados. Eles só são tratados quando reconhecidos no seu estágio, bem no início, bem no começo, e mesmo assim nem todos os tipos de câncer. Agora, o pior é que quando você tem um câncer, geralmente, ele não mostra na sua aparência o estado que você está. Se uma pessoa tem, por exemplo, um câncer em algum dos seus órgãos, ele pode estar por dentro todo mal, podre, mas as pessoas não conseguem ver. Agora, um leproso, as pessoas conseguem enxergar o seu problema a partir do momento que as pessoas olham para ele. Porque ele é um problema ambulante. A pele dele está declarando o problema que ele tem. É o que é conhecido como a estigma da lepra. Aquela pessoa, ela se sente mal, ela se sente inferior, ela se sente totalmente... Ela não se sente como uma pessoa, na verdade. E a Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Capítulo 8 de Mateus, ele começa a falar o que Jesus veio a realizar logo após o sermão da montanha, logo após Jesus ter dito todas as bem-aventuranças. Agora, a Bíblia diz que Jesus ele está descendo do monte. E juntamente com Jesus está seguindo uma grande multidão. Aquela multidão que estava ouvindo Jesus falar sobre as bem-aventuranças, falar sobre o sermão da montanha. E a Bíblia diz que é nesse exato momento: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Meu amado irmão, não leia a Bíblia. Por favor, não leia a Bíblia de uma maneira apressada. Tente imaginar, tente reconstruir isso na sua imagem. Imagine Jesus descendo daquela montanha, com aquela grande multidão que o seguia, e de repente, um leproso, ele entra naquela multidão. A primeira pergunta que tem que vir à nossa mente é o seguinte: o que é que aquele leproso está fazendo naquele lugar? Ele não pode estar no meio do convívio das pessoas. Ele já está cometendo uma infração diante da lei, porque ele não pode estar naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele leproso, ele sai do meio da multidão e ele vai ao encontro de Jesus. Agora, se a lepra como uma doença contagiosa, as pessoas com medo, as pessoas tinham medo de tocar, as pessoas tinham medo de se contaminar com a lepra. Imagina aquele leproso abrindo um caminho no meio da multidão. Quem vai parar o leproso? Será que você pararia? Para você parar o leproso, você precisa tocar no leproso. Só que se você tocar no leproso, você pode pegar a doença, se contaminar com a lepra. Então imagina aquela situação, aquele leproso abrindo o caminho no meio da multidão, as pessoas se afastando, as pessoas querendo ficar longe dele, porque a partir do momento em que elas reconhecem que ela é um leproso, elas reconhecem um grande risco delas também pegarem a mesma doença, e aquelas pessoas querem ficar longe dele. Aquele leproso também, pela sua fé, ele não faz o que a lei diz em Levítico capítulo 13, que um leproso deveria fazer. Não só ele era privado de todo o convívio social, mas ele também, se por algum motivo alguém chegasse e passasse perto dele, um leproso tinha por obrigação gritar: imundo, imundo, imundo. Aquelas pessoas tinham que reconhecer que tinha uma pessoa imunda, ou seja, uma pessoa leprosa, para a pessoa falar: então eu não vou passar por aqui. Ou seja, aquele leproso, toda e qualquer vez que alguém normal chegasse perto dele, ele tinha que gritar: imundo, eu sou imundo, eu sou impuro.
Agora imagine isso, meu amado irmão. Ou imagine você, por exemplo, se você tivesse alguma doença, você tivesse que gritar: cancerígeno, eu sou cancerígeno. Ou eu sou aidético, eu sou portador do vírus HIV. Como será que as pessoas iriam reagir se você dissesse a doença que você tem perto deles? Será que as pessoas ficariam ao seu lado? Será que os seus amigos continuariam sendo seus amigos? Será que a sua família te daria o suporte? A Bíblia diz então que aquele homem, ele abre o caminho no meio da multidão. Ninguém tem coragem de impedi-lo. E aí, meus amados irmãos, fica uma situação muito complicada. Por quê? Porque aquele homem chega até Jesus, e eu fico imaginando aqueles homens pensando: será que Jesus vai tocar nele? Será que Jesus vai tocar em um leproso? E o que vai acontecer quando Jesus tocar em um leproso? Só que antes de Jesus tocar naquele leproso, a Bíblia diz que aquele homem, ele fala uma coisa que ninguém antes na Bíblia havia falado. Versículo 2: eis que vem um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Senhor, o que ele quis dizer? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Meu amado irmão, você pode olhar e falar assim: que coisa simples. Não, não é simples o que ele falou. Na verdade, na declaração desse homem leproso, existe uma grande declaração de fé. Ele não chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor tem poder para me curar? Se o Senhor tiver, me cure. Senhor, o Senhor tem autoridade para curar? Se o Senhor tiver autoridade, me cure. Senhor, será que o Senhor cura a lepra? Se o Senhor curar, se o Senhor puder curar, por favor, me cure. Não, ele fala: Senhor, se quiseres. Ele reconhece: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder acima de todas as coisas. Eu sei que o Senhor tem poder acima de todas as doenças. Eu sei que o Senhor tem poder sobre tudo e todos. Então, o que me impede de ser curado é só se o Senhor não quiser. Senhor, se o Senhor quiseres, eu ficarei limpo. E a Bíblia diz que Jesus toca naquele homem. Jesus toca naquela pele impura. Jesus toca naquela pele cheia de deformidade. Jesus toca naquela pele cheia de hematomas, cheia de buracos. Jesus toca naquela pele. Jesus fala para ele: eu quero.